Obrigado. Já aqui o técnico Mano Menezes e também o Sassá. Podemos? Vamos lá então. Mano, você sempre é muito coerente, seja na vitória, na derrota, sempre fazendo a sua avaliação. O que aconteceu hoje? O Cruzeiro teve muito abaixo do esperado, a escalação que você optou não te deu o resultado que você esperava. O que aconteceu? Perdeu na hora certa? São uma série de fatores, né? O Cruzeiro, ao meu ver, fez 2 tempos bem distintos, né? E tivemos um primeiro tempo abaixo, com dificuldades para criar, um pouco mais de dificuldade para criar. Mesmo assim, tivemos uma penalidade máxima a favor no primeiro tempo no Sassá, que na opinião de todo mundo foi pênalti, mas o árbitro entendeu que não, né? Que daria uma saída de vantagem. Voltamos no segundo tempo com 2 alterações, que quase é fato raro, né, para a gente fazer 2 alterações já no intervalo, mas achei que era necessário em função daquilo que tinha visto. Estávamos sobrando com um jogador de volante, então puxei Jadson para a segunda função, coloquei Robinho mais à frente, coloquei David. Acho que a equipe ganhou força, né? Mais jogadores se juntaram ao Sassá para ter essa criação. Chegamos ao empate, fizemos mais um gol legal, tá aí comprovadamente legal, que o Bandeira anulou, que seria o gol da virada. E aí cometemos um pecadinho nos últimos minutos, que é não saber, não querer talvez até, né? Porque buscou a vitória até o fim, tomou um gol fazendo um pênalti num contra-ataque, que é o que não pode acontecer naquela hora do jogo. O empate já nos dava a melhor campanha. Então a gente poderia ter administrado um pouquinho diferente essa última parte. Mas criamos o suficiente para ganhar o jogo no segundo tempo, criamos oportunidade, tivemos qualidade. E se as escolhas foram assim, é porque elas deveriam ser assim. Eu não deixei nenhum dos 3 jogadores que entraram fora por opção técnica minha, opção tática minha. Porque nós, dentro das informações que temos, deveríamos cuidar, né? Tanto que Robinho voltou aí a sentir um pouquinho lá um desconforto, que já fizemos um exame aí que parece que felizmente não teve uma lesão. Mas é isso. Se jogadores que ficaram fora são tão importantes, é porque realmente nós temos que cuidar deles. O Sassá, em campo, quais foram as maiores dificuldades? Vocês se surpreenderam com a disposição tática, a determinação do adversário? Como o professor falou, né? No primeiro tempo a gente criou, não bastante, mas no segundo tempo a gente já criou mais e, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol, mas futebol é isso. E agora bola para frente, que a gente tem um ano grande pela frente. Mano, o técnico Ismael disse de umas situações de evitar os avanços dos laterais do Cruzeiro, que estavam passando a toda hora, e que também isso poderia ter ajudado um pouco ali naquela questão da marcação. O Cruzeiro seria obrigado a afunilar o jogo. Foi a principal dificuldade do Cruzeiro passar aí também pelo meio, já que essa marcação ali pelas laterais estava um pouco fechada? Bom, geralmente quando a gente vence, a gente tem a teoria que a gente quer, né? Fechar os laterais para jogar no Brasil contra uma equipe brasileira, minha falecida avó já sabe que é o que tem que se fazer. Mas lá eles também fecharam os laterais, a gente encontrou caminhos. Outras equipes vieram aqui com 2 linhas de 4, fecharam os laterais, nós encontramos o caminho. E é isso mesmo, quando não tem espaço nas laterais, nós temos que trabalhar mais por dentro, com mais qualidade, como fizemos no segundo tempo. Encontramos caminhos no segundo tempo que não havíamos encontrado no primeiro tempo. E penso que foram caminhos e vezes suficientes para ganhar o jogo. Mas às vezes a gente perde, e talvez seja bom, para aprendermos determinadas coisas, para estarmos preparados lá na frente. Nunca é bom perder em casa, né? Então também está numa hora agora de nós começarmos nos preparar para jogos importantes mais, do Mineirão está mais lotado, porque se são jogos importantes, nós temos que ter 50 mil
cruzeirenses nos ajudando aqui no mínimo, né? Como nos jogos fora de casa. São coisas importantes que nós também, como torcida, como time, como clube, vamos aprendendo que agora é a hora que começam decisões, e decisões têm um outro caráter, tanto para nós, quanto para o nosso torcedor, quanto para todo mundo. Perdemos, infelizmente perdemos. Sassá, isso que o Mano falou de saber assimilar a derrota para o que vem pela frente, o Cruzeiro, o elenco, os jogadores têm conversado sobre isso, não é bom perder, mas essa derrota chega também para fazer com que o time possa refletir um pouco sobre o que vem acontecendo? Sim, cara. Como todo mundo sabe, perder é o rei mais dentro de casa. Mas acho que foi no momento certo, na hora certa, para nos alertar do que vem pela frente. Mano, 2 momentos distintos. No ano passado, o Cruzeiro teve dificuldades e se classificou, o torcedor comemorou a maneira que foi. Hoje o cruzeirense está deixando o Mineirão e todos que acompanharam muito frustrados pela expectativa que foi gerada. Como é que controla na questão essa expectativa do torcedor e até mesmo a ansiedade dos atletas, uma vez que o Cruzeiro aí tinha tudo para poder ter passado sem tomar gols, era o que era esperado, e principalmente o que se esperava essa vitória? Até onde essa vitória pode servir, pode ser muito importante para o Cruzeiro futuramente? Bom, não é normal uma equipe passar a primeira fase sem tomar gols. O Cruzeiro é que chegou nessa situação na última rodada sem tomar gols. Isso é mérito do Cruzeiro. Então, o fato de ter tomado 2 gols não é o fim do mundo, não é bom, claro que não é bom, mas nós não somos uma defesa imbatível, nós não somos um time imbatível. Nós tivemos outros jogos que nós quase sofremos o gol e que Fábio fez grandes defesas, né? Então, isso é o menos importante de tudo isso. A expectativa, quem cria é fora, né? A melhor campanha que nós poderíamos ter assegurado na nossa casa com um empate, e que estava até quase nos últimos minutos acontecendo, né? Que trabalhou bem no segundo tempo, mereceu vencer, né? E precisa, né, saber conviver com essas situações, às vezes ter um pouquinho mais de calma. As escolhas finais hoje, a partir de um determinado momento, a gente ficou muito ansioso para cada um querer fazer o segundo gol, que era o gol da vitória. Tinha, às vezes, né? Às vezes um jogador um pouquinho melhor colocado, mas você quer fazer, você quer tomar a decisão correta. Então isso não é culpa de ninguém, isso acontece, né? Então a expectativa de agora para frente é uma expectativa maior. Para a Libertadores é lá depois da Copa América, então teremos uma condição de preparação diferente para todo mundo, teremos times que provavelmente farão contratações, porque chegaram nas oitavas da Libertadores, que é um momento importante para todo mundo. O Cruzeiro, mais uma vez, está nessas oitavas, né? Vamos esperar o sorteio para ver contra quem vamos jogar depois lá na frente. E enfrentar da mesma maneira que nós sempre enfrentamos todo mundo. A equipe vai estar bem nas oitavas de final, pode ter certeza disso. E o torcedor vai vir com a gente, está na hora de vir com a gente. E você disse aí que, de fato, a Libertadores é mais adiante, mas o Cruzeiro ainda tem Campeonato Brasileiro, tem jogos aí de Copa do Brasil, enfim. O que tem chamado a atenção, mano, seu time se defende muito bem e é um Cruzeiro que erra poucos passes, coisa que, por exemplo, hoje no primeiro tempo errou muito, contra o Flamengo também errou muito. O que está acontecendo com o Cruzeiro? Bom, essas são respostas que nem sempre se tem, assim, de uma hora para outra, tão objetivamente, né? Se os jogadores são bons tecnicamente, que não estão acostumados a errar esse tipo de lance, ou esse tipo de passe mais fácil, tem um pouco a ver com o posicionamento do adversário. O adversário está marcando melhor, nós temos que trabalhar num outro ritmo, temos que pensar um pouquinho mais rápido, né? Temos que trabalhar um pouquinho mais agudo. Hoje, no primeiro tempo, nós rodamos muito a bola lateral, né? Quando um adversário que está marcando bem como estavam marcando os jogadores do Emelec, nós muitas vezes saímos com a bola da lateral e fomos parar na outra lateral, mas nunca com a bola direta, rápida, com passe de velocidade. Sempre a bola do lateral esquerdo, passou no zagueiro, passou no outro zagueiro, chegou lá na lateral. Quando ela chega lá no outro lateral, o time já está postado. É um time que está te marcando bem. Então, nos faltou uma profundidade de passe, né, um pouquinho mais de personalidade para jogar, e não faltava a bola passar nos pés dos nossos jogadores. Então, nós temos que trabalhar um pouco mais coletivamente. Quando essas coisas acontecem, elas te mostram caminhos que você precisa percorrer para melhorar, né? Talvez, uma hora dessa, jogar com um volante só, como fizemos no segundo tempo,
né? Mas aí você vê que fica um pouco mais aberto para o contra-ataque. O futebol não tem só um caminho, o adversário também tem qualidade. Então você corre riscos, a partir do momento que a gente teve que fazer para vencer, já fica um pouquinho mais exposto. Segundo tempo, últimos minutos contra o Goiás, nós também quase tomamos um gol de empate, porque eu tive que abrir mais o time e colocar o Jadson de lateral, né? Numa bola rebatida, quase tomamos o gol de empate. Então, temos que achar um equilíbrio para ter qualidade, como sempre tivemos, sem perder a competitividade que o time não pode perder. Sassá, o que esse gol representa para você? O Fred vem jogando aí, foi titular por 14 jogos seguidos, né? Você entrou em algumas oportunidades, mas a primeira como titular e marcar um gol, o que isso representa para essa sequência sua na temporada, com vários jogos importantes e em vários vai ser acionado? Acho que não é a primeira vez que eu ando titular, não, já é a segunda vez. Para atacante é sempre importante estar marcando, sempre importante estar ali na briga. Espero que eu continue tendo sequência para continuar fazendo o meu trabalho. Ô, Mano, você falou aí de um time mais exposto, né, neste segundo tempo. Teve que fazer 2 alterações já no intervalo. O quanto a escalação inicial pesou para isso nesta derrota aqui hoje para o Emelec? Se pudesse ter feito alguma coisa diferente. Você falou aí da situação dos jogadores que entraram no decorrer da partida, que talvez não tivessem condição de iniciar e tiveram condição de jogar 45 minutos, no caso de David e Robinho. Talvez não, eu estou dizendo que eles não deveriam ter iniciado por orientação nossa interna. Então, se eu estou falando é porque né? É diferente você iniciar um jogo e você entrar quando os outros já têm 45 minutos jogados. A força física que se enfrenta o jogo é diferente, porque os outros já têm 45 minutos e você está zerado, né? Então, nós tivemos que fazer escolhas. As escolhas são de responsabilidade minha. O time, no primeiro tempo, não jogou bem o suficiente, não jogou bem como nós estamos acostumados a jogar, mas não é a primeira vez que acontece, não é por causa desse ou por causa daquele, é porque não jogou bem. Ô, Mano, depois do título mineiro, você citou que é normal qualquer time campeão ter uma ressaca de título. Ela já acabou? Ou ela entrou em campo hoje? Já acabou, não. Hoje não tem nada a ver com isso. Tivemos dificuldade porque tivemos dificuldade. Às vezes você tem dificuldade. A Libertadores é um campeonato difícil, né? Tem gente que, inclusive, já está fora, né? Tão difícil que é. Então, são grandes equipes que também tiveram os mesmos objetivos do que nós quando entraram na competição. Provavelmente sonhavam com título, com conquista. São grandes equipes, mas algumas já estão fora, né? E nós estamos nas oitavas de final novamente. Passamos com muita tranquilidade esse ano, né? Diferentemente do ano passado, que fizemos uma pontuação muito baixa no primeiro turno, tivemos que fazer uma recuperação histórica no segundo turno, com 100% de aproveitamento. Então, às vezes você perde, tem que saber, é assim mesmo. Da mesma maneira como às vezes você ganha bem justinho de 1-0, como nós ganhamos, né? Os 2 primeiros jogos fora de casa, justos, resultado justo de 1-0, às vezes você perde como nós perdemos hoje. A única coisa que eu fico chateado é que a gente teve uma penalidade máxima a favor e teve um gol anulado de forma incorreta, né? A gente fica chateado porque isso poderia fazer diferença no placar. Mas nós poderíamos ter perdido da mesma maneira como perdemos também, mesmo tendo um pênalti a favor marcado e mesmo tendo um gol validado, porque o futebol é assim, né? Manu, falar agora um pouco de Campeonato Brasileiro. Você tem o Internacional aí pela frente. Queria que você falasse sobre o confronto contra o time de um técnico novo, né, no cenário, mas que já apresenta muitos bons resultados aí. 2 semanas eu tive em Porto Alegre e já estava questionando o trabalho deles, por incrível que pareça, né? Fazendo um trabalho muito bom. O Internacional, ao meu ver, é uma das equipes que tem produzido bem em termos de futebol, né? E nós sabemos que será um jogo duríssimo em Porto Alegre, independentemente de qualquer coisa. Mas vamos lá. O Cruzeiro também tem condição de fazer um grande jogo em Porto Alegre, é o que nós pretendemos fazer, e depois voltar para cá e ir ao Rio de Janeiro para fazer 2 jogos com o Fluminense, um pela Copa do Brasil e outro pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Mano,
você falando aí justamente sobre esse começo de Copa do Brasil, tem brasileiro. Talvez hoje tenha sido a última partida em que tinha uma margenzinha para erro, a partir de agora não tem mais. Como que é agora a concentração total nesses jogos que vem pela frente aí? Veja como é justo, né? As coisas, as decisões que nós temos que tomar e como são justos os jogos, né? Porque hoje era o último da margem mesmo, né? E a gente utilizou essa margem, optou por utilizar essa margem, tá? E aí já não consegue fazer 2 tempos bem jogados, já escapou um pouquinho aquele jogo que a gente está acostumado a fazer em termos de segurança, mas achamos que era a hora de fazer, né? E são jogadores também importantes que precisam jogar, né? E tem que dar resposta, como o Sassá entrou e deu hoje, fez um bom jogo, sofreu um pênalti, fez um gol, né? Incomodou novamente os zagueiros, teve força para fazer algumas jogadas importantes e nós precisamos deles. Eles sabem que nós precisamos deles, todos eles são muito importantes nessa longa caminhada aí, que é uma temporada que se joga aqui no futebol brasileiro. Agora teremos um jogo já decisivo, né? Na quarta-feira. Decisivo. Uma primeira parte de um jogo de 180 minutos. Então você vê que muda a característica do jogo, já muda até a preparação para a partida, né? Não é mais um jogo de pontos corridos. Não é um jogo que você vai ter uma terceira chance, você só tem 2 chances, né? E vocês viram como é difícil, vocês devem ter olhado hoje à tarde, né? Gente grande, gente importante, jogos grandes, né? E às vezes do nada escapa o resultado. No último minuto, no último lance do jogo, literalmente no último minuto. Então nós temos que saber que é assim, esses jogos são assim. Nós ganhamos as 2 últimas edições da Copa do Brasil, aprendendo muito com isso, né? Mas serão jogos justos. Justos que eu falo, o detalhezinho pode pender para lá como pode pender para cá. E a gente tem que trabalhar muito sério para que ele penda sempre para o lado de cá, que é o nosso objetivo. Ok? Boa noite.